Demorei, mas eu cheguei para falar da 8ª edição da newsletter do Ciro Gomes. Nessa edição não vai rolar as rapidinhas porque eu já estou trazendo um dos temas daquela sessão e aí eu vou abordar 2 temas apenas e dessa vez eu vou tentar falar deles de uma forma talvez mais aprofundada, vou ver se vai dar. E eu vou revisitar o editorial, que eu já não abordo já há algumas edições. Então, bora lá para o editorial? Embora o Ciro reconheça a boa notícia de um crescimento estimado em 3% ao ano e de 0,9% no segundo trimestre, ele coloca uma lupa nesses dados para nós analisarmos esses números tão curiosos. E ele destaca aqui alguns números bastante interessantes, como por exemplo, a queda de 2,6% no investimento na comparação com o mesmo período em 2022, enquanto a taxa de poupança nacional caiu de 18,4% para críticos 16,9%. A propósito, o Cirão e o professor Nelson Marconi, eles destacaram o caráter fragmentário desse crescimento, no qual se destacaram principalmente a indústria extrativista, atividades financeiras e outros serviços, na maioria serviços tradicionais de baixo valor agregado. Em comum, Ciro e o professor Marconi destacaram a curva para cima do crescimento do consumo das famílias, o que apesar de parecer um bom sinal, e vocês sabem que realmente em alguns aspectos até é, porque o consumo das famílias tem uma ascendência sobre o PIB, mas quando nós avaliamos os dados extraídos, e vocês que já acompanham o Ciro há algum tempo, vocês sabem que a alta no consumo, nacional consumismo, e aposta em serviços tradicionais nada mais é do que alimentar uma ilusão de um falso crescimento que mais tarde vai se revelar mais um daqueles famosos, como o Ciro diz, os voos de galinha que a economia ainda teima em dar em alguns ciclos virtuosos. E essa aposta o Brasil, como vocês bem já sabem, já fez e a política teima em repetir essa fórmula que de modo algum, como o Cirão já explicou inúmeras vezes, não nos livrará da nossa posição subalterna na economia global. Bem, agora nós vamos para o nosso primeiro tema desse nosso vídeo, tema que já é bastante recorrente aqui, mas não nos custa nós falarmos um pouco mais sobre ele. Vamos de novo falar sobre arcabouço fiscal. Nesta sessão, o Ciro relembra a todos nós assinantes que para o arcabouço fiscal funcionar, segundo números oficiais colhidos pelo próprio Cirão, será necessário atrair receitas na casa de 145 bilhões. É isso mesmo, 145 bilhões com B de bola. Contudo, no mesmo texto, um pouquinho mais lá na frente, ele recorda de um outro número que mostra o quão alarmante e ao mesmo tempo é grave a promessa do Haddad de tentar fazer os mercados acreditarem nele. Porque, segundo a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, o aumento de receitas ele deve se dar em torno de 168 bilhões de reais. É isso mesmo, 168 bilhões com B de bananada de reais. Essa é a bagatela que o seu Haddad precisa fazer de receita para poder vender o tal do seu déficit zero para 2024. Como o PT joga apenas na base do realismo político, seja para o bem ou para o mal, um dos grandes impasses do tal déficit zero para 2024, patrocinado pelo Haddad, é que ele não encontra respaldo no mundo político, seja na ministra do Planejamento, Simone Tebet, no tal Centrão, que eles dizem que faz de tudo para atrapalhar o governo, e no relator da LDO de 2024, que chegou a taxar a proposta como uma peça de ficção. Durmam com essa. Para piorar a situação do governo, a arrecadação de julho ficou 4,2% abaixo do mesmo período em 2022, em valores corrigidos pela inflação. E o índice CRB, que inclui várias commodities, que vocês já sabem que é o que sustenta o nosso modelo econômico falido,
entre janeiro e julho, segundo a avaliação do economista Gabriel Leal de Barros, em média, esse índice ele ficou 20% abaixo do valor no mesmo período em 2022. E vocês já devem estar pensando, se a arrecadação baixou e o índice das commodities está em queda, nós podemos estar já avizinhando que logo ali teremos alguns reflexos negativos na economia brasileira. Então, é só aguardar. E nesse esforço para tentar fechar as contas e cumprir com a meta do déficit zero para 2024, o Ciro ele apontou ali uma série de medidas que o governo vem tentando adotar para esse fim, e entre elas estão a MP dos fundos exclusivos de alta renda e o PL das offshores e trusts, que ele considera ou acanhada, caso da primeira, ou patética, caso da segunda. Mas afinal, o que são os fundos exclusivos de alta renda e o que são as offshores e trusts e no que consiste essas propostas? O fundo exclusivo de alta renda ele é um fundo fechado para aplicações financeiras para investidores qualificados pela CVM ou quem declara investir pelo menos 1 milhão ou mais no mercado de ações e com uma carteira bastante diversificada de ativos. Geralmente, esse investidor qualificado, que ou tem uma certificação do CVM ou um termo de investidor reconhecido por banco ou corretora, ele passa a ser o único cotista desse fundo exclusivo que exige um investimento mínimo de 10 milhões. As offshores, elas são empresas fundadas e sediadas no exterior em endereço diferente da residência do dono da empresa. E essas offshores, elas costumam ter algumas vantagens, como por exemplo, a preservação da identidade e das operações dos seus donos e principalmente uma baixa carga tributária ou, quando não rola, até mesmo uma isenção fiscal, hein? Já o trust ele é um contrato privado em que o proprietário cede parte ou todo o patrimônio a um terceiro para que ele administre os bens móveis e imóveis segundo um acordo firmado em contrato pelo proprietário. Geralmente o trust é utilizado para sucessão ou herança. E aí vocês já sacaram mais ou menos, qual é a jogada dos super ricos, Não precisa muito mistério, Tá, mas e aí, o que o governo pretende fazer com essas propostas? Já vou chegar lá então. No caso dos fundos exclusivos, o governo ele pretende taxar em 15% nos investimentos de longo prazo e 20% nos de curto prazo. Haverá também uma mudança com relação ao recolhimento do imposto de renda, que dessa vez ele será cobrado 2 vezes, diferentemente de hoje, que é cobrado apenas uma vez quando é lá no resgate. E outra mudança é com relação ao direito a 10% de desconto em até 4 parcelas no período de junho de 2023, caso o acionista ele manifeste o desejo de antecipar o recolhimento do imposto de renda. Agora, no caso das offshores e das trusts, numa faixa de até R$6 mil por ano, a alíquota será zero. Numa faixa de renda entre R$6 mil e R$50 mil ano, a alíquota 15%. E renda superior a 50 mil, a alíquota será de 22,5%. Para finalizar, Ciro tem algumas objeções a algumas propostas que nós já tratamos anteriormente e, como comentamos, uma ele chega a qualificar como acanhada e a outra como patética. E nesse ponto, eu tendo a discordar pontualmente do Ciro. Eu diria que não só uma, mas ambas as propostas, elas são sim acanhadas e eu levo em consideração a arrecadação das duas, que é um valor bastante baixo na minha avaliação. Só que eu discordo de que qualquer uma delas seja patética, porque ambas são boas propostas, na minha avaliação. Agora, os instrumentos que viabilizaram essas propostas, que são a medida provisória e o projeto de lei, elas não foram as melhores escolhas. Particularmente, acredito que a melhor saída, conforme propôs o meu amigo André Nunes,
que é contador e bancário da Caixa, seria colocar as duas propostas na reforma tributária para dar aquele tom de justiça tributária e para dificultar eventuais desmontes no futuro, caso a reforma tributária fosse aprovada. E indo mais na linha do Ciro, acredito que para nós darmos um salto de dignidade e dar um bem maior aos nossos nacionais, acredito que precisamos sim investir na produção para nós alterarmos a estrutura produtiva do Brasil, para nós não ficarmos dependendo eternamente de soluções distributivas como uma espécie de uma solução única, como costumeiramente tem sido, lamentavelmente, dentro do universo das esquerdas. Agora vamos falar do nosso segundo tema. Bora falar de pilantragem? Calma, não é sobre o governo de ninguém, tá? Vamos falar aqui do caso da 123 Milhas. Galera, presta atenção, nós estamos falando da empresa líder em 2021 e vice-líder em 2022 em anúncios no Brasil, que se envolveu recentemente em um esquema fraudulento de vendas de pacotes turísticos. Até aí, creio que todos vocês já sabem e acompanharam a história toda, né? Agora, o que talvez vocês não saibam, e o Cirão nos trouxe essas informações, é de que os sócios da 123 Milhas, 9 meses antes da fraude, criaram uma empresa de fachada, a AMRM Holding, com capital social de R$1.000 e colocaram essa empresa na lista de credores a receber o valor de 82 milhões, isso no processo de recuperação judicial que foi autorizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acreditem se quiser. E esse caso todo, eu sei que sempre fomenta aquela velha pergunta, mas e aí, vai ficar por isso mesmo? Então, se dependesse dos donos da 123 Milhas, provavelmente sim. Os sócios da empresa, após fazer ali uma espécie de uma meia-culpa e dizer que o modelo do negócio era equivocado, acreditem se quiser, eles propuseram regularizar os pagamentos, mas de forma parcelada e com a adoção de vouchers. É um modelo muito parecido com o da Hotel Urbano, que também se envolveu numa fraude financeira. Só para vocês terem uma ideia por que eu falei da Hotel Urbano. Olha só, a Hotel Urbano, ela, segundo informações ainda dessa semana, ela deixou mais de 17 mil clientes sem ver a cor do dinheiro. Então, Ciro, calma aí, cara, porque diferente do que tu disse, não é as Americanas, mas sim a Hotel Urbano que está fazendo escola, entendeu? No entanto, a CPI das pirâmides financeiras, que ouviu os sócios da 123 Milhas, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal da 123 Milhas e das suas subsidiárias. E em outra frente, o Ministério Público de Minas Gerais pediu a suspensão do pagamento de honorários de mais de 60 milhões aos advogados responsáveis pela recuperação judicial. E, por fim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a execução de uma auditoria para decidir se não seria talvez o melhor caminho decretar logo a falência da empresa. De nossa parte, esperamos que os resultados das investigações apareçam e as responsabilidades sejam apuradas. Antes de fechar o vídeo, eu quero pedir desculpas pela demora para postar os vídeos, porque eu tive viagem e agora estou envolvido com um freela que está tomando um tempo também. Então assim, pessoal, não sei como é que eu vou publicar os próximos vídeos. Eu estou pensando aí numa solução para a gente não interromper essa sessão dos vídeos, tá? Então eu peço a compreensão de vocês, tá bom? Bem, então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá o like, compartilha, comenta e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Então era isso e até breve.